Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 122 Escape. Os olhos de Ni Yan se arregalaram em choque quando os avisos inundaram sua tela. Ele não esperava que a sua loja vendesse tanto em apenas 2 dias. Nos últimos dias, a atividade em torno de Sozil Valley, em vez de diminuir, na realidade aumentou consideravelmente. Mesmo que os drops da dungeon fossem bons e os lobisomens dessem uma experiência decente, o principal motivo por trás desse evento era devido aos rumores de uma nova masmorra que se abriria em breve. Por uma questão de melhor preparação para quando ela abrir, vários jogadores e guilds foram febrilmente reunindo o melhor equipamento para melhorar sua força. Como consequência, a demanda por Black Phenol foi grandemente ampliada. Assim, quando o fornecimento na casa de leilões esgotou, as principais corporações começaram a tomar nota da loja de poções Noite Estrelada. Infelizmente, o Black Phenol e a receita do Black Phenol eram excessivamente mais caros. Era como se estivessem sendo exprimidos por tudo que eles tinham. No entanto, como o dono não estava em nenhum lugar, não havia ninguém com quem negociar. Assim, depois de lutar por um longo período de tempo, eles finalmente cederam e começaram a comprar os produtos da loja, um após outro. Apesar de estar plenamente conscientes de que estavam sendo enganados, não havia nada que eles pudessem fazer, porque o único lugar que tinha Black Phenol e a receita de Black Phenol à venda era essa única loja no meio das favelas. Muitas vezes, esse era exatamente o modo como o mundo funcionava. Após resumir 2 dias de vendas, ele ganhou um adicional de 25 moedas de ouro. Em termos de ganhar dinheiro, quem seria capaz de competir com ele? Com mais dinheiro nos bolsos, ele planejava expandir rapidamente seu capital. Afinal, se ele o deixasse parado, seu poder de compra só iria desvalorizar lentamente, porque, à medida que os jogadores gradualmente avançavam em nível, o valor da moeda do jogo definitivamente diminuirá. Além disso, uma vez que ele tinha alcançado o nível 10, finalmente era possível que ele usasse o ponto de transferência para se teletransportar para outras cidades, permitindo que ele passasse para a próxima fase em seu plano. Suas ambições não paravam apenas em Calore, pois ele havia planejado comprar terras em outras cidades também. Mas ele não teria a chance se ele chegasse atrasado. A concorrência no mercado imobiliário no jogo era extremamente feroz. Quem esperaria os outros quando todas essas propriedades fossem rapidamente consumidas? Para não mencionar, seu ato de monopolizar o mercado de Black Phenol também teve um efeito subjacente. Isso reduziria o capital das principais guildas, pelo menos em certa medida, diminuindo sua taxa de expansão e aumentando rapidamente a sua. Tendo recebido uma boa notícia, o humor de Ni Yan imediatamente tomou uma virada para melhor. Ele já tinha descoberto, bem como memorizado, os movimentos destes numerosos vampiros de patrulha e, simultaneamente, pensou em um plano adequado. Embora houvesse uma pequena falha em seu plano, ele ainda resolveu experimentar. Ni Yan olhou para a escuridão abaixo e seguiu a rota em que ele havia escolhido em sua mente. Finalmente, ele saltou do pilar, ativando o stealth no momento em que ele entrou em contato com o chão antes de desaparecer no fundo. Se ele quisesse ficar fora do alcance de detecção desses vampiros, ele precisava ficar pelo menos a 10 metros de distância deles, o que era extremamente difícil, já que ele não conseguia ignorar sua posição em cima do pilar. Assim, ele só poderia avançar para a frente enquanto seguia estritamente a rota que memorizou em seu coração. Ele estava dependendo completamente da sua memória. Felizmente, ele estava confiante que seria suficiente. Mesmo que ele estivesse correndo no escuro ou que seus olhos estivessem fechados, ele ainda mais ou menos conseguiria achar o caminho. Depois de atravessar cerca de 50 metros, ele parou e prendeu a respiração. Apenas 10 metros à frente dele estava um grupo de vampiros passando antes de finalmente se movimentar para longe. Depois, um grupo de vampiros apareceu por trás e foram caminhando em sua direção atual. Percebendo isso, Ni Yan rapidamente acelerou e apressou-se a fim de evitá-los. Assim, ele estava constantemente correndo e parando. Depois de uns meros 100 metros, ele já havia escapado de mais de 30 grupos de vampiros de patrulha. Sua memória, embora não era a melhor das melhores, era, sem dúvida, excelente. Depois de avançar loucamente mais 30 metros, ele parou mais uma vez. Finalmente chegou a 30 metros dos condes vampiros de classe Lorde. Esses condes usavam brilhantes adornos de cores vivas e possuíam tecidos justos e belos. Seus olhos azuis estavam profundamente examinando a área ao seu redor. Ao manter seu stealth, ele olhou para além dos condes vampiros no topo da plataforma da praça de pedra onde uma delicada caixa de madeira preta foi colocada. Um simples olhar instantaneamente fez com que seus batimentos cardíacos corressem descontroladamente. O capítulo da liberdade estava quase ao alcance. Enquanto ele pudesse conseguir isso, ele deve pertencer a ele. Então, ele poderia se deslocar de maneira segura com o pergaminho desconhecido de transferência. De repente, 3 grupos de vampiros de patrulha surgiram de diferentes direções. Ni Yan respirou profundamente enquanto tentava manter um padrão de respiração calma. O próximo passo seria o mais importante. Se ele pudesse evitar esses 3 grupos de patrulha, ele teria pelo menos 30 segundos para superar os condes vampiros da classe Lorde e aproveitar o capítulo da liberdade. No entanto, ele não estava totalmente confiante se ele estava em um local absolutamente seguro.
A razão pela qual ele tomou esse tempo todo permanecendo no pilar foi porque havia simplesmente muitos grupos de patrulha perto da plataforma de pedra. 2 dos grupos de patrulha estavam agora extremamente perto da faixa de 10 metros, forçando-o a tomar ainda mais cuidado, pois um passo errado faria com que ele fosse descoberto. Isto foi simplesmente jogar com a morte. À medida que os 3 grupos de vampiros faziam suas patrulhas, eles se aproximavam cada vez mais de Ni e Yan. Muito em breve, eles iriam atravessar essa faixa de 10 metros. Vendo esta cena, um caroço enorme surgiu em sua garganta. Acalme-se. Ele lentamente acalmou sua mente enquanto olhava para os vampiros de patrulha nas proximidades. O tamanho de cada grupo de patrulha era bastante grande. Alguns tinham várias dúzias em suas fileiras enquanto outros tinham mais de 100. Em qualquer caso, ele era claramente capaz de ver as suas aparições sinistras. Um grupo deixou a praça seguido de outro. Aparentemente, as esperanças de Ni e Yan estavam sendo cumpridas. No entanto, neste momento, um grito intenso penetrou o ar, quebrando o silêncio na praça. Ni e Yan rapidamente bloqueou a fonte do som. Um vampiro o descobriu. Posteriormente, todos os vampiros prestaram atenção nele, incluindo o conde vampiro à frente. Ao perceber um intruso, todos eles entraram em alvoroço. Merda, eles me viram. Não havia um pingo de hesitação na mente de Ni e Yan, nem em qualquer um dos seus movimentos. Ele sacou um pergaminho básico de aceleração e o rasgou imediatamente. Então, com o máximo de força que ele conseguiu, ele correu para o capítulo da liberdade. Esta era sua última chance. Se ele não conseguisse recuperar o capítulo, então ele seria forçado a escapar com seu pergaminho desconhecido de transferência e aguardar a próxima oportunidade. Era bem possível que ele nunca tivesse outra chance antes do nível 20. Afinal, sem o pergaminho desconhecido de transferência ou algo semelhante para salvar sua vida, ele nunca se atreveria a vir aqui para confiscar o capítulo da liberdade. Quando os condes vampiros notaram a sua presença, eles imediatamente avançaram com uma velocidade extremamente rápida, aparentemente deixando pós-imagens. Enquanto isso, inúmeros vampiros começaram a persegui-lo na retaguarda, cortando todos os caminhos de retirada. Um vampiro deu um bote à frente, fazendo com que ele girasse para o lado para evitar isso. Não ousando diminuir a velocidade, ele fez um louco mergulho. Droga, se apenas granada de luz, pergaminho teia de aranha, pergaminho de transformação em ovelha fossem efetivos. Se eu tivesse Tempest Step, ou Advancing Dash, se apenas. No entanto, não havia tempo para a possibilidade. O presente de Ni e Yan era apenas o nível 10. Ele não era mais um grande ladrão de nível 180. Ele só podia confiar em seu conjunto limitado de habilidades para exibir seus limites. Na linha do tempo anterior, quando ele era um nível 10, ele era um jogador comum que não poderia ser mais medíocre. No entanto, tudo o que ele fez foi completamente incomum e fora do habitual, assim como ele estava fazendo agora. Ele ainda não tinha atingido o seu limite. Ele era como o vento enquanto ele se aproximava rapidamente do capítulo da liberdade. Estava a cerca de 7 metros de distância, tão perto. Ele já tinha tirado o pergaminho desconhecido de transferência e o segurou firmemente nas mãos dele. Quando ele recuperar o capítulo da liberdade, ele deve sumir. As inúmeras hordas de vampiros na retaguarda foram rapidamente deixadas para trás olhando para sua poeira. Naquele momento, Ni e Yan percebeu de repente os 2 condes vampiros logo em sua frente. Eles ergueram suas presas e garras enquanto sanguinários riscos de luz foram em sua direção. No instante em que os condes o agarraram, ele abaixou a cabeça e avançou. Então, com o braço direito apoiado no chão, ele fez uma cambalhota no ar e se esquivou dos ataques dos condes. Ris, ris, eles gritaram com raiva quando seus ataques atingiram o ar vazio. Agora, apenas a 3 metros da plataforma de pedra, ele encarou a caixa de madeira preta contendo o capítulo da liberdade e ativou a habilidade do anel Silk Spinner. Logo, uma teia de aranha disparou no ar e prendeu na caixa de madeira. Com um puxão rígido, ela voou no ar em direção a ele. Disparou para frente, mais uma vez, ele estendeu o braço esquerdo e pegou a caixa antes de abrir a passagem do pergaminho. Ele obteve o capítulo da liberdade. No entanto, as celebrações foram cortadas quando ele de repente se viu incapaz de se mover um centímetro. Era como se uma força invisível o tivesse firmemente amarrado. Na retaguarda, um dos condes passou as garras afiadas em direção à parte de trás de sua cabeça. Parecia que no momento seguinte, seu cérebro iria ser espalhado por todo lugar. No entanto, uma luz branca intensa de repente irrompeu da palma da mão de Ni e Yan. À medida que as garras do conde entraram em contato com sua cabeça, inesperadamente, não havia rastro de sangue nem violência. O conde parou por um momento atordoado. Como ele tinha pouca inteligência, não tinha ideia do que estava acontecendo. O corpo inteiro de Ni e Yan ficou ilusório. No instante seguinte, ele desapareceu sem deixar vestígios. O ataque do Condel tinha falhado. Quando Ni e Yan abriu os olhos, seu coração ainda estava batendo rapidamente. Apenas um momento atrás, se ele tivesse chegado a 1 milésimo de segundo atrasado. Ele nunca esperava que os condes possuíssem a Spirit Bind. Essa habilidade era simplesmente muito aterrorizante. Spirit Bind era uma habilidade exclusiva para monstros e poderia ser usada quando estavam a 3 metros do inimigo. Após a ativação,
Tanto o usuário quanto o alvo não poderia se mover por 5 minutos. Enquanto o conde que o atacasse não morresse, ele teria ficado preso por toda a duração. A menos que ele tivesse teletransporte, uma habilidade anuladora, ou algo assim, não haveria chance de escapar. Felizmente, ele ativou o pergaminho desconhecido de transferência no tempo certo. Caso contrário, seus cérebros teriam sido espalhados por todo o chão da tumba. Ele ressurgiu numa terra árida com nenhuma ideia de onde ele estava. No entanto, ele poderia pelo menos confirmar que ele estava na Rensvasteland. Havia um grupo de esqueletos lutadores indo em direção a ele, então ele rapidamente correu para longe. Enquanto corria, ele não era mais capaz de conter as emoções mexendo em seu coração e animadamente abriu a caixa que continha o capítulo da liberdade. Um capítulo do livro da Ordem apareceu diante de seus olhos. Este era um dos capítulos do primeiro volume, o capítulo da liberdade. Ni Yan rapidamente examinou as propriedades do capítulo. Chapter of Freedom. Descrição. O sexto capítulo do primeiro volume do livro da Ordem. Um fragmento de um item lendário. Quem possuir este capítulo receberá a herança do Deus da Luz. Sua missão é espalhar a glória da luz. Propriedades. Receba 2 destreza e 1 ponto de domínio cada 5 níveis. Furtividade mais 5. Disfarçar mais 5. Reflexo mais 5. Força mais 30. Disappear. Permite que o jogador fique invisível no meio do combate. Tem uma certa probabilidade de evitar o ataque do inimigo. Passiva. Furtividade mais 20. Sacrificial Gambit. Sacrifique 30% da saúde atual por uma chance de 50%, 20% ou 10% de lidar com 200%, 300% ou 500% da quantidade sacrificada como dano, respectivamente. Cooldown. 2 dias, 1 meio. Restrições. Só pode ser vinculado por um membro da Ordem do Guardião Honrado. Nota. Os efeitos do item são aplicados imediatamente após a entrada no inventário do jogador.